Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Manual da E. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que sempre gera muita discussão e até um pouco de paranoia, teorias da conspiração. Sabe aquelas histórias que parecem tão absurdas, tão malucas, que a gente automaticamente descarta como coisa de gente que usa chapéu de alumínio? Pois é, a gente cresce ouvindo que governos escondem segredos, que corporações manipulam a gente e, na maioria das vezes, é só viagem, né? Mas e se eu te dissesse que algumas das teorias mais inacreditáveis, aquelas que foram ridicularizadas por anos, acabaram se provando verdadeiras? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desenterrar alguns casos em que a realidade superou, e muito, a ficção mais criativa. São histórias de experimentos secretos, planos de guerra absurdos e vigilância em massa que, por muito tempo, foram tratadas como boatos infundados. Mas aí, documentos vazaram, comissões foram formadas e a verdade, por mais chocante que fosse, veio à tona. Prepare-se, porque a gente vai ver como a desconfiança de algumas pessoas estava mais do que justificada. E olha, fica comigo até o final, porque a última história que eu separei é tão bizarra, mas tão bizarra, que se alguém te contasse sem provas, você daria risada. Envolve espionagem em uma escala global, uma coisa que a gente só via nos filmes do James Bond ou do Jason Bourne, mas que estava acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Então já ajeita aí na cadeira, porque hoje a gente vai questionar tudo o que a gente achava que sabia sobre o mundo. Vamos começar com uma história que parece saída diretamente de um filme de terror psicológico. Durante décadas, circularam boatos de que a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, estava conduzindo experimentos secretos e antiéticos para tentar controlar a mente humana. A ideia era bizarra: usar drogas psicodélicas como LSD, hipnose, abuso psicológico e até tortura para tentar reprogramar pessoas, criar agentes adormecidos ou extrair informações. Obviamente, o governo americano negava tudo veementemente. Isso era coisa de maluco, ficção científica barata. Quem acreditaria que uma agência governamental estaria drogando seus próprios cidadãos sem o consentimento deles? Era um absurdo completo. Uma teoria da conspiração clássica. Só que, em 1975, o impensável aconteceu. Durante uma investigação do Congresso americano conhecida como Comitê Church, a verdade começou a aparecer. Documentos oficiais, antissecretos, foram revelados e confirmaram a existência do projeto MKUltra. E era pior do que os teóricos da conspiração imaginavam. A CIA realmente administrou LSD a milhares de cidadãos americanos, estudantes, militares, pacientes de hospitais psiquiátricos, sem que eles soubessem ou consentissem. O objetivo era estudar os efeitos da droga para um possível uso em interrogatórios e controle mental. A revelação foi um choque monumental, mostrando que, às vezes, a realidade pode ser muito mais sombria e perturbadora do que qualquer teoria. Agora imagine o seguinte: e se o seu próprio governo planejasse ataques terroristas contra seu próprio povo, apenas para criar um pretexto para iniciar uma guerra? Parece o roteiro de um filme de ação B, né? Pois essa era a essência dos rumores que circulavam sobre a Operação Northwoods. A teoria dizia que, no auge da Guerra Fria, no início dos anos 60, o alto escalão militar dos Estados Unidos propôs um plano completamente insano para justificar uma invasão a Cuba, que na época era liderada por Fidel Castro. O plano incluiria explodir navios americanos, sequestrar aviões e até mesmo realizar ataques à bomba em cidades americanas, tudo para culpar Cuba e ganhar o apoio da população para a guerra. Por anos, isso foi tratado como uma lenda urbana, uma propaganda anticapitalista exagerada. Era impossível que generais americanos pudessem sequer cogitar algo tão monstruoso. Mas, em 1997, a verdade veio à tona com a desclassificação de documentos do governo.
Lá estava, preto no branco. A Operação Northwoods era real. O plano proposto pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas ao secretário de Defesa detalhava exatamente o que os teóricos diziam: operações de bandeira falsa para enganar o público e a comunidade internacional. Felizmente, o plano foi rejeitado pelo presidente John F. Kennedy, que o considerou absurdo e perigoso. Mas o simples fato de ter sido elaborado e proposto no mais alto nível do poder militar americano é absolutamente assustador. Essa aqui talvez seja uma das conspirações mais longas e danosas da história. Por mais de meio século, as grandes empresas de tabaco gastaram bilhões de dólares em publicidade para vender uma imagem glamurosa do cigarro. Ao mesmo tempo, sempre que questionadas sobre os riscos à saúde, a resposta era a mesma: não há provas conclusivas de que fumar causa câncer ou vicia. Médicos e cientistas independentes alertavam sobre os perigos, mas eles eram frequentemente taxados de alarmistas. A teoria da conspiração era que os executivos dessas gigantescas corporações sabiam sim dos perigos, mas mentiam descaradamente para o público, para proteger seus lucros multibilionários. Essa teoria se arrastou por décadas, enquanto milhões de pessoas morriam de doenças relacionadas ao fumo. A virada veio nos anos 90, quando uma série de processos judiciais e vazamentos de documentos internos expuseram a verdade de forma incontestável. Memorandos, relatórios de pesquisa e estudos secretos, que as empresas mantiveram escondidos por anos, provaram que elas não apenas sabiam que a nicotina era altamente viciante, como também tinham plena consciência de que o cigarro era cancerígeno desde, pelo menos, a década de 1950. Elas deliberadamente enganaram o público, manipularam a ciência e mentiram sob juramento. A conspiração não era só real, era uma política corporativa oficial. E chegamos à história que eu prometi, aquela que parece ter sido escrita por George Orwell. A ideia de que o governo está espionando todas as nossas ligações, e-mails e mensagens sempre foi o prato principal de qualquer teoria da conspiração moderna. Era o tipo de coisa que a gente via em filmes como Inimigo do Estado. A gente até brincava com isso: cuidado com o que você fala, o FBI tá ouvindo. Mas no fundo, ninguém acreditava que isso fosse possível em uma escala global ou que fosse legalmente permitido. A resposta oficial era sempre a mesma: a vigilância só acontecia com um mandado judicial e focada em suspeitos específicos de terrorismo. Espionagem em massa era coisa de ficção. Até que, em 2013, um homem chamado Edward Snowden mudou tudo. Snowden era um analista de sistemas que trabalhava para a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Chocado com o que descobriu, ele vazou para a imprensa uma quantidade gigantesca de documentos ultra-secretos. E o que eles revelavam era de cair o queixo. A NSA, em parceria com outras agências de inteligência ao redor do mundo, tinha programas de vigilância em massa que coletavam dados de bilhões de pessoas, incluindo cidadãos comuns que não eram suspeitos de absolutamente nada. E-mails, históricos de busca na internet, registros telefônicos, conversas em redes sociais, tudo era aspirado e armazenado em bancos de dados gigantescos. A conspiração era real e sua escala era muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado. E aí? Que loucura, né? O projeto MK-Ultra, a Operação Northwoods, a mentira da indústria do tabaco e a vigilância global da NSA. Todos esses casos começaram como teorias da conspiração, sussurradas em cantos escuros da internet ou em conversas entre amigos desconfiados, e todos acabaram se provando fatos chocantes. Essas histórias mostram de uma forma muito clara como a linha que separa a paranoia da percepção da realidade pode ser incrivelmente tênue. Elas nos forçam a admitir que, às vezes, as instituições que deveriam nos proteger podem, sim, agir de maneiras que desafiam a nossa confiança e a nossa compreensão.
Isso não quer dizer, claro, que toda teoria da conspiração é verdadeira. A grande maioria não é. Mas esses exemplos são um lembrete poderoso de que o ceticismo é saudável e que questionar a autoridade é um pilar fundamental de uma sociedade livre. É importante desconfiar, pesquisar e exigir transparência, porque a história já nos provou que, ocasionalmente, as verdades mais perturbadoras estão escondidas, bem à vista de todos, esperando para serem descobertas por alguém corajoso o suficiente para procurar. É um equilíbrio difícil entre não cair em paranoias infundadas e não ser ingênuo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias te deixou mais chocado? Você já conhecia alguma delas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos continuar essa conversa por lá. E fica a pergunta no ar. Se essas conspirações absurdas eram reais, o que mais ainda pode estar escondido, esperando para vir à tona? A gente nunca vai saber tudo, mas continuar questionando já é um bom começo. Valeu, pessoal!